Que a graça e a paz de Deus esteja em nossos corações durante todo esse dia, durante a nossa vida. O pão diário do pastor é o pão diário que todos precisam receber diariamente. Assim como nós precisamos do alimento para que o nosso corpo esteja fortalecido, o ministério, os servos de Deus precisam da palavra, pois sem a palavra enfraquece a alma. O pastor, então, que se alimenta diariamente da Bíblia, será fortalecido com um único objetivo, para guiar o rebanho de Deus em segurança. Aqueles que são chamados pelo Senhor para fazer a sua obra têm essa grande responsabilidade de buscarem na palavra de Deus o alimento diário, serem fortalecidos na graça de Jesus, para que assim também possa fortalecer o povo, possa guiar o povo, possa ter uma palavra de orientação, de direção, de exortação, uma palavra de esperança, para que o povo, juntamente com o ministério, com os pastores, com os líderes, com obreiros, eles possam estar firmes na caminhada rumo à Canaã celestial. A serva do Senhor, no livro Obreiros Evangélicos, na página 249, diz que a causa de Deus necessita de homens eficientes, homens preparados para fazer o serviço de mestres e pregadores. Os pastores, os líderes da igreja, então são chamados para assumir essa responsabilidade. A causa de Deus precisa desses homens eficientes, homens preparados. Mas aonde alcançar o preparo relatado aqui pela serva do Senhor? Na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo, aconselhando a Timóteo, disse: dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Para que o missionário, para que o líder, o pastor, possa alimentar o rebanho, ele precisa diariamente buscar o conhecimento da palavra. Ele precisa estar alimentado. E ao se alimentar de forma diária, mediante a comunhão, mediante a meditação, mediante o estudo da palavra de Deus, então ele se tornará, na graça de Jesus, este homem fortalecido para poder guiar e conduzir o povo de Deus. Muitas vezes, Jesus se retirava em momentos a sós para orar, para meditar, para estar fortalecido para realizar as suas atividades. E assim também os discípulos, assim também os grandes pregadores, os reformadores. E tem um pensamento que diz que quando o homem, ao deixar de ler a palavra, ele perde um dos maiores privilégios do dia. Então, dia a dia, somos chamados a buscar a Deus mediante o estudo da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a fonte e a vida espiritual. Assim como o pão físico sustenta o corpo, o pão diário do pastor é a palavra de Deus. E sem ela, sua mensagem será vazia. Então, quando o pastor sobe ao púlpito para transmitir uma palavra, o povo espera dele um bom alimento. Seja a exortação, seja a palavra de esperança, mas o povo espera que ele transmita a palavra de acordo com a vontade do Senhor. O povo espera, ao receber a visita do pastor, que ele transmita uma palavra de esperança, de renovação, de exortação e, principalmente, da renovação daquele grande anseio e desejo
que é a nossa grande esperança de encontrar a Jesus na sua vinda em glória. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Jesus é o pão da vida. E desse Jesus maravilhoso, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, dele nós podemos buscar a fonte, podemos buscar a força espiritual para que a nossa mensagem a ser transmitida àqueles que nos ouvem possam sair cheios da palavra de Deus e desejosos de todo o coração a viver de tal forma que glorifiquem e exalte o nome do nosso Salvador. Agora, sem o estudo diário da Bíblia, o pregador, o pastor, ele se torna fraco e sua mensagem não terá poder para transformar vidas. Não terá poder para que os corações sejam alcançados. E nós poderíamos, pastores, líderes que aqui estão, poderiam mencionar diversos exemplos e testemunhos de quando permitiram-se se entregar totalmente a Jesus no preparo da palavra para transmitir ao povo como Deus usou de maneira maravilhosa e extraordinária. Quando os corações foram alcançados, quando pessoas aceitaram a fé através do estudo e através da mensagem pregada. Assim deve ser a nossa experiência diária. Buscar na palavra a fonte que é em Jesus e dele buscar força para conduzir o rebanho do Senhor. Se Jesus é a fonte para a nossa força espiritual, então nós somos chamados diariamente para o estudo da palavra. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, assim está relatado na palavra. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus é a fonte. A palavra de Deus ela é rica no conhecimento. A palavra de Deus nos traz todos os ensinamentos que nós precisamos. E muitas vezes nos dedicamos tanto a buscar conhecimento em outros livros, que muitas vezes negligenciamos o estudo da palavra, das escrituras sagradas, juntamente com o estudo do Espírito de Profecia. Mas o texto de Paulo aconselhando a Timóteo é que precisa procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. E o obreiro aprovado, o pastor aprovado, o líder aprovado, os irmãos e irmãs aprovados são aqueles que manejam bem a palavra da verdade. E que o Espírito Santo vai usá-los para transmitir a palavra àquele que precisa de uma palavra de esperança, de uma palavra de orientação. Ellen White escreveu em Obreiros Evangélicos, na página 92. Deveriam os servos de Cristo mostrar menos diligência em preparar-se para uma obra infinitamente mais importante? Se o marceneiro, quando ele vai preparar um móvel, ele se dedica, ele analisa, ele estuda. Se o eletricista, quando vai fazer uma obra, ele se prepara, ele faz todo um cuidado para que não possa errar. E qualquer outro profissional se dedica para melhor se apresentar na sua área, muito mais devem os líderes da Igreja de Deus, os pastores, se prepararem de forma diligente para transmitir a palavra de Deus. Porque esta obra é muito mais importante. Essa obra está acima de qualquer outra obra, porque nós temos a responsabilidade de ensinar às almas o caminho do Evangelho, de apresentar a elas o nosso Salvador, de apresentar a Jesus como aquele que está pronto a restaurar, como aquele que está pronto a perdoar, como aquele que está pronto a guiar e conduzir
para a eternidade. E essa responsabilidade recai sobre todos aqueles que ouviram o chamado e se colocaram à disposição do Senhor para cumprir a obra. E Paulo já dizia: não me envergonho do evangelho, porque me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Mas como vamos anunciar o evangelho se nós não estamos nos alimentando devidamente? Se muitas vezes, pela correria do dia, pelos trabalhos que se precisa ser feito, se passa em tirar o tempo reservado para a nossa comunhão com Deus. Não é porque fomos chamados, não é porque fomos separados para sermos os líderes do evangelho, da igreja do Senhor, que nós podemos negligenciar a nossa devoção diária com Deus. Que nós não precisamos tirar tempo para nos alimentar. O povo, para ser alimentado, precisa de pastores, de líderes que se alimentem de forma diária para guiar o rebanho do Mestre. Por isso que Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E ele deveria ler, ele deveria exortar e ele deveria ensinar. Essas são as funções contínuas que o líder, que o pastor, ele precisa entender. Ele precisa ler, ele precisa exortar, ele precisa ensinar. E para isso nós temos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, nós temos o espírito de profecia, que nós precisamos nos dedicar buscando conhecimento, meditando, orando e recebendo a força espiritual do alimento celestial. O pastor não só se alimenta da palavra, mas também ele reparte esse alimento para o povo de Deus. Então, o estudo diário, ele vai capacitar o pastor a guiar com segurança e proteger a igreja de enganos. Agora, se o pastor não se prepara, se o pastor não se alimenta do pão diário da palavra, o rebanho pode estar desprotegido. O rebanho pode estar sem segurança e pode ser influenciado pelos enganos que constantemente e continuamente estão aparecendo para distanciar o povo de servir a Deus, para distanciar o povo de um assim diz o Senhor para um assim diz o homem. E o pastor deve estar totalmente preparado para guiar esse povo e proteger o seu rebanho. Ellen White escreveu no Obreiros Evangélicos, na página 92. Requer conhecimento da natureza humana, profundo estudo, meditação e fervorosa oração, saber como aproximar-se de homens e mulheres para tratar dos grandes temas que dizem respeito ao seu bem-estar eterno. Essa semana, na segunda-feira, eu recebi uma ligação de um jovem solicitando que visitasse os seus pais para que pudesse ajudá-los em uma situação complicada. E na terça-feira de manhã, muito cedo, fomos à casa desta família e começamos a estudar a palavra de Deus, a orientá-los ao casal, para que pudessem ceder à influência do Espírito Santo. E durante terça, quarta e logo após terminar este momento, estaremos eu e a esposa lá na casa desta família, orando, e já estamos vendo a mão protetora e a atuação divina atuando naquele casal, conduzindo-os para o perdão, para a graça e para a eternidade. Mas para isso, nós precisamos estar alimentados, para que Deus possa dar sabedoria aos seus filhos, para que Deus possa conceder a graça do Santo Espírito, para que possa estar discernindo aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser mencionado, para que os corações se acheguem diante de Jesus
para que possam se sentirem protegidos e amparados por aqueles que foram chamados pelo Senhor para a sua missão de conduzir e apacentar o rebanho. E há uma grande necessidade na busca do pão diário da alimentação da palavra de Deus pelos líderes, que é a disciplina espiritual do pastor. O pastor, ele precisa estar disciplinado todos os dias para tirar o seu tempo para a sua meditação. O estudo da Bíblia deve ser diário, sistemático, e ele precisa ser acompanhado de oração. O pastor que se descuida da comunhão, ele perde a sensibilidade espiritual e ele perde a eficácia no seu ministério, porque o seu ministério está baseado na palavra, a sua sensibilidade espiritual está baseada na palavra, de como Jesus conduzia, de como Jesus auxiliava, de como Jesus trazia uma palavra àquele que precisa. Nós precisamos nos alimentar para a nossa vida espiritual, para estarmos fortes, para conduzir a nossa família, para dar uma palavra aos nossos filhos, para ser uma mão amiga e de força para conduzir também como auxílio da nossa esposa, da nossa família, mas também para ser essa força, a igreja que tanto precisa dos seus líderes em seus momentos. O pastor, então, que se descuida desta comunhão, ele vai perder essa sensibilidade espiritual, ele vai perder a eficácia no seu ministério. Porém, em Obreiros Evangélicos, na página 249, homens de pouco preparo escolar têm trabalhado com certa medida de êxito. Teriam conseguido, porém, maior sucesso ainda se houvessem recebido, já desde o princípio, disciplina mental. E que disciplina é esta? É ter tempo para o seu momento devocional, para se alimentar, para estudar a palavra de Deus. É para ter aquele momento que você possa orar, você e o Senhor, buscar força dele, buscar dele sabedoria, buscar dele graça, para muitas vezes também solucionar os conflitos e como agir no meio das dificuldades. E esses, assim, precisam ser os pastores segundo o coração de Deus. São aqueles pastores, líderes que se alimentam diariamente da palavra do Senhor. A disciplina no estudo da palavra, então, vai moldar o caráter, vai fortalecer a fé e vai ampliar a nossa capacidade de servir. Quando os discípulos entenderam isso, passaram 10 dias em comunhão com o Senhor, receberam o Santo Espírito de Deus, proclamaram o Evangelho e entenderam que servir ao Senhor é um privilégio. E ali ampliaram a obra de Deus até os confins da terra. Assim é a obra do pastor, que ele precisa ter o pão diário, não apenas para o seu alimento físico, mas do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Assim como o maná era recolhido por todos os dias, também, queridos irmãos, a palavra de Deus deve ser buscada diariamente. E a pergunta para a nossa reflexão é: busco diariamente obter mais conhecimento das Escrituras? Você tem buscado verdadeiramente? Eu tenho buscado verdadeiramente mais conhecimento na palavra de Deus? Eu tenho me dedicado ao estudar as Escrituras, a entender as profecias, a entender a forma como Jesus atuava para conduzir o rebanho do Senhor. E essas experiências diárias nós vamos alcançando mediante o estudo diário da palavra de Deus. Pastores, líderes, quando nós renovamos nosso compromisso de buscar o pão diário da palavra, o nosso ministério vai ser cheio de vida, poder e direção divina, porque Deus almeja fazer uma grande obra em nossas vidas.
para que possamos ser intermédios de conduzir outros para a graça de Cristo, para o Evangelho de Cristo e, principalmente, preparando um povo para a eternidade. Quando Jesus vier, todo o rebanho esteja reunido para receberem Jesus na sua vinda em glória. Lembre-se, nós perdemos o maior privilégio quando deixamos de estudar a palavra de Deus diariamente, quando deixamos de manter a nossa comunhão com Deus. E eu, você e cada um de nós, queridos pastores, obreiros, queridos irmãos e irmãs, que estão conosco neste momento de oração desse dia. A força e o alimento está na palavra. Que eu e você possamos buscar essa força e esse alimento diariamente. Cresçamos em graça e conhecimento. Como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor coroará de bênçãos os esforços daqueles que se alimentam para alimentar o rebanho com poder e graça e verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.